Graça e paz, né, Vanessa? Já mencionei você aqui. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo e aí eu quero convidar você nesse momento para que nós possamos participar desse estudo bíblico, né? Então, abra sua Bíblia comigo nesse momento em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo de número 12, o versículo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 11. É o texto básico do nosso estudo aqui desta terça-feira, em nome de Jesus. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, eu vou estar lendo do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Pegue a sua Bíblia aí, me acompanhe junto comigo. Tenho certeza que o Senhor tem algo a acrescentar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmão Eurico, irmã Fernanda. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8 até o versículo de número 11, diz assim: Pois para um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, para outro, palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas e distribui individualmente a cada um como quer. Eu ainda quero ler o versículo de número 7, que diz assim: A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito de todos. Amém? Senhor, esta é a tua santa, gloriosa e poderosa palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu oro, Deus, para que esta palavra traga conhecimento do Senhor aos nossos corações, que nós, ó Deus, possamos aprender mais de Ti, Pai, aqui neste lugar, através dessa transmissão. Que seja, Deus, o Senhor a abrir os nossos olhos espirituais, que seja, Senhor, o Senhor a falar aos nossos corações. Eu oro para que a Tua palavra alcance e cumpra o objetivo dela sobre a vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí de suas casas. Que seja, Deus, em nome de Jesus, a pregação do Teu Evangelho o mais importante para nós nesse momento. Nós queremos, ó Deus, nos desligar de tudo aquilo que possa nos atrapalhar ou tirar a nossa atenção. E queremos, ó Deus, dedicar esse momento ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Marco Antônio também. A paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor, meu irmão. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém. Irmãos, ao longo dessas últimas terças-feiras, nós temos abordado aqui um assunto, né, ou vamos dizer assim, um tema, onde nós desenvolvemos diversos assuntos dentro desse tema. Algumas terças-feiras atrás a gente falou sobre batismos na Bíblia. Diferenciamos aí o batismo, né, os batismos mencionados no Novo Testamento. O Novo Testamento traz para a gente batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, batismo no corpo e batismo com fogo. Nós já falamos aí, você pode pesquisar no YouTube que essa mensagem está no YouTube com o título de Batismos Bíblicos. Falando sobre batismos bíblicos, surgiu então algum pensamento a respeito do batismo no Espírito Santo. E aí, terça-feira passada, essa mensagem também está lá no YouTube. Nós falamos sobre o que nós precisamos saber sobre batismo no Espírito Santo, né? E abordamos como que faz falta hoje a busca pelo batismo no Espírito Santo na vida da igreja, como que é importante o batismo no Espírito Santo para a vida da igreja. E aí, hoje eu quero falar com os irmãos ainda dentro desse assunto sobre dons espirituais, né?
Então, ainda falando sobre batismo, eu quero abordar com os irmãos hoje sobre dons espirituais. Nós falamos sobre batismos bíblicos, falamos sobre batismo no Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Lembrando que são coisas diferentes, distintas. Às vezes nós relacionamos muito batismo no Espírito Santo com batismo nas águas, que é o que fazem os nossos primos tradicionais, né? Outrora a gente confunde batismo no Espírito Santo com dons espirituais, né, com dons dados pelo Espírito Santo. A gente acha que somente aquele que ora em língua é batizado no Espírito Santo. E semana passada a gente aprendeu que não, a gente aprendeu que são coisas distintas, que são coisas diferentes, né? Então hoje eu quero falar para os irmãos um pouco a respeito sobre dons espirituais. Há uma diferença entre dons espirituais e batismo no Espírito Santo. Só para a gente lembrar o que nós falamos aqui na terça-feira passada, batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que o cristão convertido recebe do alto, uma força a mais para enfrentar a adversidade, para vencer as lutas, as perseguições que ele, enquanto igreja do Senhor, né, irá enfrentar. Isso é batismo no Espírito Santo, é um fortalecimento, um renovo a mais também, para que a obra do Senhor seja feita, para que a igreja perpetue, vença as suas batalhas, vença as suas guerras. E batismo no Espírito Santo também é um selo da promessa, é a garantia da nossa salvação. O apóstolo Paulo chamou de penhor, de herança, de algo que realmente garante o nosso nome escrito no livro da vida. Daí a importância, a grande necessidade de buscarmos do Senhor o batismo no Espírito Santo. Nós aprendemos aqui na terça-feira passada também que batismo no Espírito Santo ele possui sim uma evidência, mas não necessariamente quer dizer que essa evidência seja oração em línguas. Às vezes nós vamos encontrar, e eu até diria que no nosso tempo, na maioria das vezes, nós vamos encontrar pessoas que são batizadas no Espírito Santo e nunca oraram em línguas estranhas, né? Ou não receberam esse dom aí de orar em línguas estranhas, amém? Então, ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele possui sim uma grande evidência, que no dia em que você recebeu pode ter sido choro, alegria, satisfação, um cuidado sobrenatural de Deus, uma manifestação diferenciada de Deus na sua vida naquele dia em questão, né? Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. O que são dons espirituais? Dons espirituais são capacitações, né? Esse seria um significado mais claro para a gente. Dons espirituais seriam capacitações para serem exercidas no aperfeiçoamento da igreja. Esse significado de dons espirituais a gente extrai do versículo 7 que lemos aqui no início dessa mensagem de 1 Coríntios capítulo 12. O versículo 7 diz que esses dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo seriam para aperfeiçoamento dos santos, né? Isso é muito importante eu entender e compreender bem o que é isso, porque às vezes eu posso entender o dom do Espírito Santo de forma errada. Quais seriam as formas erradas de compreender um dom espiritual? De achar, por exemplo, que isso faz com que eu me sobressaia dentro da igreja. Eu sou mais importante porque eu oro em línguas, ou eu sou mais importante porque eu profetizo, ou eu sou mais importante porque eu tenho discernimento de espírito. E o dom do Espírito Santo, ele não é para conceder destaques na vida de uma pessoa. O dom do Espírito Santo, ele é para aperfeiçoamento dos santos. E o Espírito Santo, ele o dá a quem ele quer e usa da forma que ele quer. Eu preciso compreender sobre dons do Espírito Santo que ele não é uma caixa de ferramenta que eu utilizo dele no momento que eu quero, né? Por exemplo, nós vamos falar, eu vou explicar dom por dom, mas suponhamos que eu tenha o dom de curar. Aí eu estou diante de uma pessoa enferma. E então eu penso assim, já que eu tenho o dom de curar, eu vou exercer a cura e vou orar para que esta pessoa seja curada e ela vai ser curada.
É como se o dom do Espírito Santo estivesse dentro de uma caixa de ferramenta, que no momento que eu preciso eu vou lá e utilizo dela. Semelhante a quando o chuveiro da sua casa estraga. Aí você precisa fazer a troca do chuveiro. Aí você precisa de um alicate. Aí o seu alicate está lá na sua maleta de ferramenta. Aí você sai lá fora da sua casa, vai embaixo do tanque ou dentro do depósito, né, dentro da despensa, pega a sua caixa de ferramenta e lá dentro da caixa de ferramenta tem um alicate. E aí você pega esse alicate, vai lá, conserta o chuveiro e depois você guarda esse alicate, né? Ou seja, você usou o alicate no momento que você precisou e quando você quis. Um dom espiritual, ele é diferente do alicate. Você não utiliza do dom espiritual quando você quer. O texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios, do 7 até o versículo de número 11, diz que ele dá e ele usa da forma que ele quer. Então, um grande problema que a gente tem no decorrer dos anos aí dentro da igreja relacionadas a dom espiritual é que a maioria das pessoas pensam que o dom espiritual ela usa a hora que ela quer. E um dom espiritual não é para ser usado a hora que nós queremos. Um dom espiritual é para ser usado a hora que o Espírito quer. Porque o dom é dele, é uma ferramenta dele. Ele dá a quem ele quer e ele usa na hora que ele quer. Né? Então são conceitos básicos que eu preciso aprender a respeito de dom espiritual. Ele não é uma ferramenta minha. Ele é uma ferramenta do Espírito Santo e eu sou apenas um canal a ser utilizado com este dom para aquele momento. Observação, mais um ponto importante. Quando há necessidade na igreja local de que uma dessas operações do Espírito Santo aconteça. Então vamos lá. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: se o Espírito Santo entender, eu vou usar um exemplo que não é um exemplo geral, não quer dizer que é assim todas as vezes, amém? Não quer dizer que é assim todas as vezes, mas em algumas vezes acontece desse jeito. Na igreja, vamos supor que a igreja está cometendo um certo tipo de pecado, de erro. E lendo a Bíblia, a igreja não consegue ter discernimento desse pecado e desse erro. Qual que vai ser a outra forma do Espírito Santo tratar esse pecado dentro da igreja? Ele vai levantar uma pessoa com dom de profecia. Aí o Espírito Santo levanta alguém com dom de profecia, aponta o pecado para que a igreja se conserte daquele pecado e toda a igreja seja aperfeiçoada, né? E posteriormente, se houver necessidade, o Espírito Santo usa novamente aquela pessoa com dom de profecia. Então, ou seja, é uma ferramenta do Espírito Santo e ele usa dessa ferramenta para aperfeiçoamento dos santos, conforme diz o versículo de número 7, né? Ou seja, ele usa disso para que a igreja seja edificada. Eu preciso colocar na minha cabeça o seguinte contexto. Um dom espiritual, ele é para proveito da igreja. Entre os 9 dons citados pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto que nós lemos, nós temos um dom que é o de língua estranha, que não edifica a igreja, mas edifica a quem está orando em línguas. Então, ou seja, com exceção do dom de línguas estranhas, que é uma exceção entre os 9, todos os demais dons eles serão usados e concedidos pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade da igreja local. Quer outro exemplo? Claro. Quando Jesus pregou e trouxe o evangelho, quando Jesus viveu lá na Galileia, ele precisava ajuntar pessoas, ele precisava aglomerar pessoas. Então, qual que vai ser a estratégia de Deus, a estratégia de Jesus para que pessoas fossem aglomeradas ao ministério de Jesus, né? Sem distinção. São pessoas, Jesus vai usar dos milagres, né? Paralítico vai andar, cego vai ouvir, cego vai enxergar, perdão, surdo vai ouvir, mudo vai falar, lunáticos serão curados, endemoniados são libertos, coisas milagrosas acontecem, morto ressuscita, água é transformada em vinho, pecados são perdoados e maravilhas acontecem ao longo do ministério de Jesus, porque era necessário com que se aglomerasse pessoas para ouvir as verdades a respeito do evangelho, né?
e a ferramenta utilizada era milagre, ou seja, foi necessário que milagres acontecessem. Quando a igreja começou com os apóstolos, milagres continuaram acontecendo. Para quê? Para chamar atenção, para atrair pessoas, não é? Para juntar pessoas ali junto da igreja, para que a igreja crescesse, foi necessário milagres. Então a sombra de Pedro curava, por exemplo, né? As pessoas levavam peças de roupa aos apóstolos e eles oravam pelas peças de roupas e os donos daquelas roupas ali recebiam a sua cura, porque eram necessários milagres. Talvez eu já me perguntei isso e tenho certeza que alguns entre os irmãos que estão nos assistindo aqui também, talvez a gente pense assim, por que hoje na igreja não acontece mais milagres? Um dos pontos que não acontece mais milagres na igreja, nós vamos falar daqui a pouco, né? É a falta de ferramenta disponível para que o milagre aconteça. E outro contexto que não acontece hoje milagres na igreja é porque não são necessários milagres na igreja. Quando é necessário um milagre na igreja, ele acontece. Eu não estou dizendo que ele não acontece, mas pelo contrário, ele acontece muito. E muitos milagres acontecem e nós nem percebemos. Mas não acontecem do paralítico andar, do cego enxergar, do surdo ouvir, com tanta frequência no nosso meio. Um dos motivos não há necessidade disso. O ser humano hoje ele tem a Bíblia, ele tem os profetas, ele tem quem prega o Evangelho. Como nós já aprendemos aqui na primeira mensagem sobre dons ministeriais, né? Ou seja, ele tem o pastor, ele tem o pregador. Então não há necessidade, entre tantas oportunidades que o ser humano tem de ouvir e receber a palavra de Deus, não há tanta necessidade do milagre como houve na época de Cristo, na época dos discípulos. Abre um parêntese aí. É claro que onde há necessidade desses milagres, eles acontecem com mais frequência. Eu conheci missionários que foram para a África, que foram para a Índia, e conheci uma missionária que foi minha professora de seminário, a Vera Lúcia. A Vera Lúcia contava que quando ela chegou na África, os bruxos levitavam. E para que as pessoas na África começassem a dar ouvidos ao Evangelho, os missionários tiveram que começar a levitar também. E Deus levitava os missionários para que as pessoas que estivessem ali entendessem que o Deus que estava sendo apresentado a eles era mais forte, mais poderoso do que os deuses que os bruxos africanos apresentavam a eles. Então, assim, quando há necessidade do milagre, Deus opera. Se Deus entender que se um morto ressuscitar em Lagoa da Prata, uma parte dessa cidade vai se converter ao Senhor, sabe o que o Senhor vai fazer? Deus vai fazer esse milagre e o morto vai ressuscitar. Então eu preciso aprender que os milagres, ou a ação do Espírito Santo, ou o dom espiritual, ele acontece à medida de uma necessidade, né? Ele acontece diante de uma necessidade dentro da igreja local. Então, desde já eu aprendo que esses dons, eles não servem para trazer destaque na vida de alguém, ele não serve para elevar o nome de alguém dentro da igreja, né? Eu, quando me converti, vivi essa experiência de algumas pessoas se considerarem melhores do que as outras, por ter um dom espiritual, por orar em língua estranha, por orar para alguém e ele ser curado. E, de fato, o dom espiritual não é para isso. Ele não é para trazer destaque sobre a vida das pessoas, né? E um dom espiritual, eu preciso entender que ele é uma ferramenta do Espírito, não minha. Antes de a gente falar dos dons propriamente ditos, outra ação, outra verdade, melhor dizendo, que eu preciso aprender a respeito dos dons espirituais, é que para que eu receba um dom espiritual, eu preciso ser uma ferramenta à disposição. Então, conhecendo Deus através da Bíblia, através do conhecimento que nós temos por Ele, nós vamos chegar à conclusão que, por exemplo, uma pessoa, para ser usada por Deus, ela não pode ser uma ferramenta suja, uma ferramenta enferrujada. Ela não pode ser alguém que esteja vivendo no pecado, por exemplo, né? Se Deus vai usar uma ferramenta, esse canal de bênção que o Espírito Santo vai utilizar dele, certamente ele vai ser um vaso de honra, não um vaso de vergonha,
ou um vaso de escândalo? Ele vai ser um vaso de honra, porque o Senhor usa vasos de honra. Talvez você vai pensar assim, pastor, mas deixa eu te falar, uma vez Deus usou um irmão uma pessoa que nem é crente para falar comigo, é porque Deus queria falar com você. Não significa que aquela pessoa tenha um dom espiritual, né? Ela foi usada naquele momento. Por um momento, Deus usou até mula para falar com Balaão lá no Antigo Testamento. Então, por um momento, Deus pode ter usado até o ímpio para falar com você. Agora, quando nós falamos de uma pessoa que recebe do Espírito Santo um dom para aperfeiçoamento dos santos, é claro que essa pessoa tem que ter sim um nível de humildade a mais, né? Ela tem que ter um nível de compromisso, de fidelidade com Deus a mais do que, vamos dizer assim, pessoas normais. Ela tem que ter um compromisso de lutar contra o pecado, de não estar pecando. Essa pessoa tem que estar num nível de santidade acima, um pouquinho maior para receber um dom do Espírito Santo. Com isso eu aprendo que, inclusive o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto a buscar os dons espirituais. Quando a gente fala em buscar os dons espirituais, a gente está falando de santidade, em se tornar ferramentas disponíveis, que não estejam sujas, que não estejam enferrujadas, que estejam prontas para uso, né? E a gente sabe o privilégio que é ser uma ferramenta na mão de Deus. Irmãos, quando nós somos usados por Deus dentro da sua obra, e eu não sei se você já viveu essa experiência, é algo inexplicável. Dinheiro não paga, não existe um valor que retribua a gente a satisfação de ser usado por Deus, né? Na maioria das vezes, quando isso acontece no coração daqueles que verdadeiramente entenderam e compreenderam a palavra do Senhor, nós não nos consideramos merecedores de tamanho presente. Nós já não somos merecedores de salvação, de graça, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Ainda mais ter o privilégio de ser usado por Deus com temor e tremor para que a igreja seja aperfeiçoada, para que a igreja seja melhorada, né? Então, ou seja, quando a gente fala a nível de ser usado por Deus, a gente está falando de um sentimento que é inexplicável. A gente está falando de uma satisfação que não tem medidas. E é maravilhoso ser usado pelo Senhor. Talvez você já viveu essa experiência. Se você tiver vivido, deixa aí no comentário assim, pastor, já vivi essa experiência. Realmente é muito bom, né? É uma maravilha a gente poder experimentar o fato de ser utilizado pelo Senhor. Talvez ali quando você está cantando no louvor, ou pregando, ou evangelizando alguém, ou orando por alguém, ou dando uma palavra para alguém. Jesus disse aos seus discípulos em João 14, 24, né, que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Então, quando a gente está ali sendo usado por Deus, às vezes vem aquele versículo que você há muito tempo não utilizava dele, o Espírito Santo te faz lembrar, e isso é para a gente uma alegria indescritível. É uma bênção quando Deus te usa, e muitas vezes nós não temos como explicar isso, é uma gratificação muito grande. Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos santificamos ao Senhor e nos tornamos ferramentas disponíveis para Ele, isso é algo maravilhoso, né? É muito bom se sentir uma ferramenta nas mãos de Deus. É claro que isso não pode se tornar numa vanglória pessoal. Eu não posso começar a achar que sou mais ou menos especial porque fui usado por Deus, que eu sou melhor do que o irmão que está lá no banco porque eu tenho recebido do Senhor um dom espiritual. Então, dita aí essas verdades que nós precisamos saber sobre dons espirituais, vamos à lista de 9 dons mencionadas pelo apóstolo Paulo. É importante ressaltar que o Espírito Santo possui outros dons, né? Em Romanos 6 aparece lá os dons de serviço. Em Romanos 12 nós temos os dons de amor, né? Em Efésios 5, que foi a nossa primeira mensagem dessa série, nós temos os dons ministeriais. Existem os dons do corpo lá em Efésios e também em 2 aos Coríntios. E aqui nós temos a lista de 9 dons chamadas dons espirituais. Então, ou seja,
O Espírito Santo possui apenas 9 dons? Não. Biblicamente falando, ele possui mais de 30 dons, é só você consultar os textos que eu acabei de mencionar aqui que você vai ver. Né? Contribuir é um dom, amar é um dom, ser hospitaleiro é um dom, pregar é um dom, evangelizar é um dom, ser mestre é um dom. Então, se a gente for colocar na lista todos os dons dados pelo Espírito Santo, essa lista ela é um pouco maior do que 9. E aí ela vai crescer ainda mais quando nós entendemos que há outros dons dados pelo Espírito Santo. Né? Eu não quero questionar as experiências pessoais e íntimas que nós já vivemos com o Senhor, mas principalmente na época que eu converti, ali final da década de 90, início dos anos 2000, a gente ouvia falar sobre dom do riso, dom do choro, pessoas que quando estavam cheias do Espírito Santo sempre choravam ou sempre começavam a sorrir. E, pastor, isso pode ser um dom do Espírito Santo? Sim, isso pode ser uma manifestação do Espírito Santo dentro da experiência particular, pessoal de cada um que ele teve com o Senhor, que talvez nós não vamos conseguir aplicar uma regra geral para que isso alcance toda a igreja, mas é um dom dado pelo Espírito. Então, quando nós falamos de uma lista de dons concedidos pelo Espírito Santo, essa lista vai ser um pouquinho maior. Mas todos esses dons do Espírito, eles partiram a partir desta lista mencionada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 até o versículo de número 10. Nessa lista nós encontramos aqui 9 dons. Esses 9 dons, eles são para aperfeiçoamento da igreja, aperfeiçoamento dos santos, que nós já frisamos aqui no começo dessa mensagem. Ou seja, seriam como que se fossem 9 ferramentas que desde Atos capítulo 2, o Espírito Santo teria para aperfeiçoar a sua igreja, ou seja, para fazer da sua igreja uma igreja melhor, né? Então eu tenho que buscar esse dom? Sim, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos ensinou que esses dons são para ser buscados. O Espírito Santo nos instruiu que existem os primeiros dons a serem buscados, né? Que o texto de Corinto diz que seria bom que todo cristão orasse em língua e todo cristão profetizasse. Né? Em 1 Coríntios 13, Paulo fala que o principal, o maior dom concedido pelo Espírito Santo é o dom do amor, né? Que nós precisamos amar. Então, ou seja, dom espiritual é algo que nós precisamos ser buscado. Sabe quando você está chateado com algo na igreja? Sabe quando você está contrariado com alguma coisa dentro da igreja? Você precisa buscar dom do Espírito Santo para que o Espírito Santo te use, para que a igreja seja aperfeiçoada, entende? E o Espírito Santo vai te usar da forma correta, né? Não vai deixar com que você seja exposto por causa disso e as pessoas vão reconhecer o dom do Espírito Santo na sua vida. Então, quando eu quero fortalecimento, quando eu quero cooperar, quando eu quero contribuir para o crescimento da igreja local no mundo, né, na terra, em todo o planeta, eu busco ser usado por Deus com dons espirituais. E aí repete-se aquela frase que a gente tem dito aqui algumas vezes. A igreja geme, a igreja dos nossos dias carece de pessoas que sejam cheias do Espírito, batizadas no Espírito Santo, e também carece de pessoas que tenham os dons espirituais, né? A igreja hoje geme, a igreja chora para ter pessoas com dons espirituais. Nós pecamos muito por falta de profecias, nós nos enganamos muito com as pessoas por falta de discernimento de espírito, nós não sabemos que decisões tomar por falta de palavra de sabedoria, por falta de palavra do conhecimento. Então, assim, a igreja, meu irmão, ela geme. Hoje a gente acredita em falso profeta porque nós não temos o discernimento de espírito. Por isso que a gente sofre com os falsos profetas. Por isso que há falsos pastores com P minúsculo que nos decepcionam. Porque você vai lá, você começa a acreditar que aquele homem é um homem de Deus
que as coisas de fato vão acontecer agora, e aí quando você vê aquele companheiro está explorando da igreja, aquele companheiro está escandalizando o nome do Senhor, ele não é um homem de Deus coisa nenhuma, ele está se beneficiando do evangelho, não é? Enquanto os membros estão trabalhando, ele está vestindo aí as suas camisas do Daline, usando seus perfumes importados no seu carro com ar-condicionado, dormindo até tarde, enquanto os seus membros trabalham, né, para levar lá a sua oferta, o seu compromisso. Então aí a gente decepciona, porque a gente não tem discernimento de espírito para saber quem é o homem de Deus e quem não é o homem de Deus. A gente acaba seguindo pessoas porque ele fala lá meia dúzia de revelações que batem com aquilo que a gente está vivendo, igual a cartomante, a necromancia faz, né? E aí a gente começa a acreditar, é um homem de Deus, ele está revelando, é uma mulher de Deus. Então assim, nos falta discernimento de espírito, nos falta muitas coisas que nos fazem errar, que nos fazem pecar, e isso tem conserto, né? E existem ferramentas para que isso seja consertado. E aí essa ferramenta contém 9 itens, essa maleta de ferramenta contém 9 itens dados aqui pelo apóstolo Paulo, e aí nós vamos ver a importância de cada um deles. Teologicamente falando, a gente divide esses 9 dons em 3 grupos, né? São 3 grupinhos que a gente divide aí esses 9 dons. Nós temos aqui os dons de expressão verbal, nós temos aqui os dons de milagres, né? E nós temos os dons de poder, melhor dizendo, né? E os dons de sabedoria, né? Então são 3 grupos de dons que nós dividimos esses 9 dons mencionados pelo apóstolo Paulo. São dons de expressão verbal, dons de poder, e o terceiro, né, grupo são os dons de sabedoria. Então, ou seja, se são 9 dons, nós vamos dividir em 3, cada um desses grupos possui pelo menos 3 dons, né? Então vamos falar aqui do primeiro grupo, são os dons de expressão verbal. Por que a teologia juntou eles dessa forma? Porque são aqueles onde é necessário a fala, o pronunciamento. E aqui nós temos 3 dons: profecia, língua estranha e interpretação de língua. Nesses 3 dons é necessária a expressão verbal. Por isso que nós chamamos esse grupo de dons de expressão verbal, né? Nós já começamos a falar aqui a respeito, por exemplo, o dom de língua estranha. Que quando a pessoa está falando em língua estranha, inclusive o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, e aí eu aconselho você a ler aí na sua casa, posteriormente, a título de conhecimento, há inclusive uma instrução de uso desse dom. No momento que a pessoa que possui esse dom é cheia do Espírito Santo, ela começa a orar em língua estranha. Seria uma língua que o apóstolo Paulo sugeriu ser a língua dos anjos, né? Ele colocou como sendo a língua dos anjos, mas é importante lembrar que os discípulos que oraram em línguas, em Atos capítulo 2, não oraram em língua dos anjos, eles oraram em línguas estrangeiras de pessoas que estavam visitando Jerusalém naquela época. Então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e ela começa a orar, por isso que o dom chama língua estranha, né? Numa língua desconhecida, seja ela de anjo ou seja ela um outro idioma, né? Abre parêntese aí, eu ouvi um testemunho de um missionário uma vez, de um irmão que era taxista em Belo Horizonte. E aí um casal de chineses entrou dentro do táxi do irmão, e aí o irmão simples, humilde como a gente mesmo, ainda mais para falar chinês, né? Onde estaria a pessoa para aprender a falar chinês, né? E aí entra um casal, ele pega um casal de chinês no aeroporto, e no caminho do aeroporto até o local onde eles iriam, o irmão foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar em chinês para aquele casal que estava no seu táxi, né? Essa história é real, eu vi isso acontecer. Então, ou seja, foi uma língua desconhecida. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo ali, e ela começa a falar em língua estranha, quem está à sua volta não compreende o que ela está falando, mas esse dom ele é um dom de extrema importância porque ele demonstra um elo de ligação
A língua estranha significa que a pessoa está ligada a Deus, né? Que ela está cheia do Espírito Santo. É uma expressão externa de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Quando você vê alguém orando em língua sozinho, é um sinal claro de que ele está cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu conheço irmãos que fizeram isso na carne. Eu também conheço um monte de irmãos que fizeram isso na carne. Mas esse aí seria assunto para outro estudo bíblico. Vamos levar pelo ponto de vista que você está na igreja, que essa pessoa que está orando em línguas é uma pessoa de Deus. E aí quando você vê ela orando em línguas, significa que ela está cheia do Espírito Santo. Quem está à sua volta não compreende nada, mas é um dom importante, porque quando a pessoa está ali cheia do Espírito Santo orando em línguas, ela está edificando a si própria, né? Ou seja, ela está sendo fortalecida, significa que o Espírito Santo está agindo nela de forma sobrenatural e vai agregar poder, né, no sentido de capacitação na vida dela. É um dom do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo orienta a forma de usar esse dom. Ele diz, inclusive, que todo crente deveria buscar esse dom. E de fato que se todos nós buscássemos esse dom, seríamos mais fortalecidos no Senhor e teríamos menos problemas porque estaríamos cheios do Espírito Santo, né? Então é um dom que a pessoa edifica a si própria. E é um dom que pode virar edificação também da igreja, desde que haja o segundo dom aqui desse grupo de expressão verbal, né? Que é o de interpretação de línguas. Em alguns momentos, a língua que aquela pessoa que está orando em línguas está falando pode ser uma profecia que Deus esteja mandando à igreja. E quando essa língua estranha é uma profecia, o que Deus faz? Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar uma segunda pessoa com o dom de interpretação de línguas para que essa pessoa dê sentido à profecia daquilo que está falando. Então, ou seja, eu preciso buscar o dom de línguas porque eu posso ser um canal de Deus para que outras pessoas sejam edificadas, né? E isso acontece quando tem alguém com interpretação de línguas. O apóstolo Paulo orienta em 1 Coríntios 14 que quando uma pessoa começa a orar em língua estranha na igreja, se ela perceber que não há interpretação, ela tem que parar de gritar aquilo e orar apenas para ela, né? Consigo mesma, porque aquilo está edificando só ela. Isso, inclusive, nos denota uma outra verdade importantíssima a respeito de dons espirituais. Dom espiritual não é uma possessão. Você não é possesso pelo Espírito. Aliás, uma pessoa só pode ser possessa por demônios, né? Pelo Espírito a pessoa não é possessa, a pessoa é cheia. Isso significa algo muito importante, que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não sai fora de si. Eu saí rodando aqui, atropelando os outros, cheio do Espírito Santo, não vi nada. Se você não viu nada, era demônio. Porque olha para você ver a colocação do apóstolo Paulo. Se você está orando em línguas e não há interpretação, ore para você, ou seja, demonstra que isso é dominável, que você exerce domínio sobre esse dom, a ponto de conseguir controlar a sua oração em línguas para não atrapalhar, né, o culto, vamos dizer assim, que era o que acontecia lá em 1 Coríntios. Se há interpretação de línguas, então o que você tem que fazer? Você precisa continuar falando, né? Você tem que continuar falando para que a pessoa que interprete faça daquilo uma profecia. Então, o segundo dom que aparece no de expressão verbal é o dom de interpretação de línguas, ou seja, é a pessoa que é usada pelo Espírito Santo e aí ela se torna capaz de compreender aquilo que a pessoa que está orando em língua está falando. E aí ela traduz à igreja, geralmente isso é um recado de Deus ou uma profecia do Senhor, né? Olha que coisa interessante. O terceiro dom de expressão verbal é o dom de profecia. Como nós já aprendemos aqui em terças-feiras anteriores, e aí você pode pesquisar lá no nosso canal do YouTube que tem as demais mensagens, esse dom de profecia aqui não quer dizer que a pessoa se torna um profeta como era lá no Antigo Testamento. Não, não é o profeta do Antigo Testamento, né? Esse dom de profecia aqui também não é o ministério de profecia dito lá em Efésios capítulo 5, versículo 11. Nós aprendemos aqui que
nos dons ministeriais que há lá o profeta é aquele que prega a palavra, aquele que leva a palavra de Deus. Não é esse também. Esse profecia aqui é para trazer exortação, consolo e ensino à igreja, né? Essa é a função da profecia. A profecia tem essas três funções conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A profecia tem três funções. Ela serve para exortar, ela serve para consolar e ela serve para ensinar. Então, quando o Espírito Santo usa alguém com dom de profecia na igreja, geralmente é para exortar. Ou seja, a pessoa tem um pecado, ou a igreja tem um pecado, ou a pessoa individualmente tem um pecado, e aí Deus levanta um profeta para mostrar para ela o pecado para que ela possa abandonar. A profecia também serve para consolo. Às vezes você está aí vivendo um momento de luta, um momento de crise, aí o Espírito Santo vai usar a pessoa com dom de profecia para te dar aquela palavra de apoio, não é? Olha, tá difícil, mas Deus é contigo. O Senhor manda te dizer que está com você, que essa peleja não é sua, essa peleja é dele. Deus manda te dizer que a porta vai abrir. Deus manda te dizer que a vitória vai chegar. A palavra de consolo, às vezes aquele momento que a gente está pensando em desistir, aquele momento que a gente está querendo abandonar o barco, aí Deus levanta a pessoa com o dom de profecia para dar aquela palavra de ânimo, de consolo, e a gente, né, se sente fortalecido e continua na nossa jornada. E a profecia também, ela é dada para ensinamento, ou seja, o Espírito Santo usa de uma pessoa com dom de profecia para que ela traga instrução àquele que não é instruído. Talvez você ainda não conseguiu ver na Bíblia algumas coisas que você precisa parar de fazer, aí o Espírito Santo vai levantar um profeta para falar com você assim, olha, isso que você está fazendo está errado, né? É assim que você deve fazer, né? Então, ou seja, a profecia, o dom de profecia, ele serve para isso, né? E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que esse dom também deveria ser buscado por todos, né? Por quê? Quanto mais profetas na igreja, para exortar o pecado, para dar a palavra de consolo, para instruir, melhor essa igreja seria. O dom de profecia é o principal dom, de acordo com 1 Coríntios 14, na vida da igreja, porque se é para aperfeiçoamento dos santos, esse dom é o que mais aperfeiçoa a igreja. Engraçado porque no início dos anos 2000, na década de 90, a igreja era cheia de pessoas com dom de profecia. E hoje a gente quase não vê na igreja pessoas com dons de profecia. Eu tenho uma resposta para isso. Sabe por quê que isso acontece? Isso acontece por causa do seguinte: a gente está mais preocupado em buscar as bênçãos materiais de Deus do que buscar a Deus para ser usado por Ele na sua obra. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta com seus problemas mesquinhos, né? E enquanto isso você deixa de buscar a Deus para ser usado na obra dele? Lá nos final da década de 90, nos anos 2000, que eu tanto cito aqui, parece que a gente tinha mais fome, mais sede de experimentar essa satisfação de ser usado pelo Senhor, que hoje a gente não tem mais, né? Então a igreja precisa, nós erramos nisso, a igreja precisa buscar mais essas coisas. Então o dom de profecia, ele é tido como o dom mais importante entre a lista de 9 dons mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele é o dom que mais trabalha, que mais atua na vida da igreja, né? Que mais consegue aperfeiçoar a igreja, é esse chamado dom de profecia. Então esse é o primeiro grupo, o grupo de expressão verbal, onde nós temos língua estranha, interpretação e profecia. O segundo grupo de 3 que nós temos aqui são os dons chamados de dons de sabedoria. Quais são os dons de sabedoria, né? Os dons de sabedoria são palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, né? Ou seja, mais 3 dons. Palavra de sabedoria é quando o Espírito Santo enche uma pessoa de sabedoria, de conselhos. Quando você usa ou lembra dessa palavra sabedoria, você lembra de Salomão. Então você lembra de conselhos, daquilo que pode ser dado a nível de orientação, né? Em nome de Jesus, a gente lembra daquilo que pode ser dado de orientação para nós. Quando o Espírito Santo usa de uma pessoa com dom de sabedoria, é aquela pessoa que consegue te dar o conselho certo.
Às vezes nós já vimos muitos irmãos assim, talvez irmãos que não tiveram tanta cultura, entre aspas, eu não sei se eu estou usando a palavra certa, talvez esse irmão não frequentou cadeiras de faculdades, né? Não formou no segundo grau, talvez esses irmãos não sabiam nem ler direito, mas quando são cheios, quando são cheios do Espírito Santo, conseguem dar conselhos que o psicólogo jamais conseguiria dar, né? É a palavra de sabedoria. Eu conheço uma pá de irmãos que são assim, né? Que quando são cheios do Espírito Santo, não naquele momento de culto, mas naquele momento de porta da igreja, aquele momento antes do culto começar, naquele momento de confraternizações dentro da igreja, ou na casa, ou recebendo alguns irmãos em casa, ele consegue dar palavras pontuais, né, relacionadas à fé. Eu vivi isso. Quando eu me converti, eu frequentava a casa de irmãos que davam a mim palavras pontuais e diziam assim: olha, você tem que fazer dessa forma, né? Desse jeito que você tem que agir. São as chamadas palavras de sabedoria, semelhante àquela sabedoria escrita por Salomão em Provérbios. São sabedorias também que continuam sendo dadas pelo Espírito Santo a pessoas também nos nossos dias. E quem é usado por Deus para dar essas palavras de sabedoria, esses conselhos, são essas pessoas que possuem esse dom, palavra de sabedoria. Como falta, né, para a gente, às vezes, essa palavra de sabedoria, né? Hoje a gente tem na igreja tantas pessoas perdidas no sentido nesse sentido de não saber o que fazer. E se no nosso meio tivessem mais pessoas aí com palavras de sabedoria, nós não erraríamos tanto. Amém? Dentro desse grupo de dons de palavra de sabedoria, nós ainda temos a palavra de conhecimento. Uma certa vez eu aprendi com o meu pastor, Gilmar, em Pará de Minas, né? Foi o meu primeiro pastor. E eu nem tive muitos pastores, assim, porque eu não fiquei trocando de igreja, graças a Deus. Eu mudei para Belo Horizonte, né? E lá eu tive pastor, e foi para o Bom Despacho, e vim para Lagoa. E o meu primeiro pastor foi o pastor Gilmar Rodrigues, e o pastor Gilmar dizia que nesse dom de palavra do conhecimento nós poderíamos colocar o conhecido, famoso, entre nós, dom de revelação, né? Aquele dom onde a pessoa que é cheia do Espírito Santo consegue ver algo que está acontecendo ou que vai acontecer, muito comum entre os nossos irmãos pentecostais, né? O dom de revelação é um dos dons mais encontrados no meio pentecostal, vamos dizer assim. E esse dom dado pelo Espírito, chamado palavra de conhecimento, ele tem um pouco a ver com isso mesmo. A gente pode relacionar ele a isso mesmo, porque esse dom de conhecimento não é o mesmo dom de sabedoria, né? Sabedoria e conhecimento aqui tem conotações diferentes. Embora no nosso português tenham conotações semelhantes, no hebraico, na tradução aqui, a conotação é diferente. A conotação da palavra de conhecimento desse dom aqui é trazer conhecido aquilo que é desconhecido, né? Por isso que a revelação entra. Aquilo que ninguém conhece, aí a pessoa cheia do Espírito Santo recebe conhecimento. Eu já vivi experiências às vezes você ir orar por alguém. Eu já vivi essa experiência já, irmãos. Muito bom ser usado por Deus dessa maneira ou participar de movimentações assim, né? De fazer uma visita, por exemplo, e Deus mostrar onde estava o ídolo escondido, onde estava o objeto que foi levado para o centro de macumbaria, né? Eu já vi isso acontecer na carnalidade aí de alguns, mas já vi isso acontecer pelo Espírito Santo mesmo, da pessoa ir lá e falar assim: olha, embaixo do seu colchão tem algo que desagrada a Deus, e ir lá tem um ídolo escondido lá. Então, assim, quando Deus traz conhecido aquilo que estava encoberto, é o dom de palavra do conhecimento. Isso aconteceu na Bíblia, lá com Josué, lembra? O exército de Israel chega em Jericó e pá, e tem aquela vitória maravilhoso. E aí eles vão lutar contra a cidade de Ai e manda só um pedacinho do exército. A cidade era um vilarejozinho pequeno. Na hora que chega lá eles perdem a batalha e retornam. Josué pergunta para Deus: Deus, o que houve? Aí o Senhor fala assim: vai lá na tenda do fulano de tal, embaixo de onde ele dorme,
tem algo lá que não me agrada. E na hora que Josué vai lá, tem um Deus estranho, né, embaixo da esteira. Então, ou seja, quando Deus traz conhecido aquilo que estava desconhecido, a pessoa que é usada por Deus nisso é a pessoa que tem o dom de palavra do conhecimento. Não apenas isso, mas também, às vezes, até relacionado a uma dúvida. Às vezes a pessoa está com uma dúvida e aí traz conhecido aquilo que estava desconhecido. Às vezes a pessoa está lendo a Bíblia e ela não consegue ter o conhecimento daquilo que está escrito ali. E aí vem uma pessoa cheia do Espírito Santo e traz o conhecimento daquilo que estava ali naquelas entrelinhas. Esse é o dom de palavra do conhecimento, né? Esse é o dom de palavra do conhecimento. São os dons de sabedoria. O terceiro dom desse grupo, que eu já mencionei um pouco aqui a respeito dele, é o dom de discernimento de espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem o dom de discernimento de espírito, o que ele consegue identificar? Ele consegue identificar, um exemplo, se a pessoa que está orando em línguas é de Deus ou do diabo. Ele consegue identificar se aquele é um profeta ou é um falso profeta, se aquele pregador é de Deus ou se aquele pregador não é de Deus, né? Se aquele louvor está chegando até o Senhor ou se aquele louvor não está chegando até o Senhor. Então esse aí é a pessoa com discernimento de espírito. Ele tem essa capacidade de saber se o que está acontecendo é uma ação do Espírito Santo ou uma ação carnal. Então olha aí que coisa interessante. Como a gente vai vendo aí sobre esses dons e a gente vai vendo assim, percebendo como que esses dons fazem falta, né, no decorrer aí da nossa jornada, no decorrer da nossa caminhada cristã, não é verdade? Como que nós precisamos desse dom, né? Muitos de nós já fomos enganados, talvez, por falta desse dom, de pessoas que talvez conseguiram nos enganar, nos passar a perna, nos ludibriar, que a gente achou que era uma coisa, a princípio a gente, pelos sinais, pensou que era do Espírito Santo e de fato não era, né? Então esse é o segundo grupo chamado de dons de sabedoria, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O terceiro grupo que nós temos é o chamado, eu deixei ele por último mesmo, né? É o chamado dons de poder, né? Ou seja, é aqueles aonde o Espírito Santo manifesta e revela o seu poder, a sua ação de forma física. E aí nesse grupo de dons nós também temos 3 dons, né? Nós temos o dom de curar, que é o único dos dons dessa lista de 9 que está no plural, ou seja, isso significa que há mais de um dom de curar. Alguns teólogos relacionam isso à seguinte informação. Por exemplo, a pessoa que foi lá, estudou medicina, 7 anos, formou lá em cardiologia, né? Fugiu a palavrinha aqui, e formou lá para médico, e aí você está com probleminha no coração e vai lá consultar com ela, senhor, médico, está batendo forte aqui, não estou sentindo uma disparadeira, aí ele, toma esse remédio aqui que vai melhorar, aí você toma o remédio e melhora, né? Por quê? Porque o médico, entre aspas, teria um dom de curar. Essa é uma teoria, né? Que existem vários dons de curar por causa disso, por causa dessa orientação médica. É o único dos dons dessa lista de 9 que está no plural, ou seja, existe mais de um dom de curar. Outras pessoas mais pentecostais acreditariam que está no plural porque existem pessoas que são usadas por Deus num tipo de cura específica, né? Tem gente que ora por pessoas que estão com dor de cabeça e a dor de cabeça é curada, mas se ela orar para um paralítico, se ela orar para alguém que está com diabetes, por exemplo, a diabetes não é curada, só é curada a dor de cabeça. Então, dons de curar, porque a pessoa recebe dons do Espírito para curar diversas doenças. Nós ainda não conseguimos, a teologia deixou ainda aberta para a gente poder expandir. Por que a palavrinha está no plural? Né? Qual desses significados estariam certos? Mas os dons de curar seriam quando uma pessoa cheia do Espírito Santo é usada por Deus para curar, o enfermo, aquela pessoa que está curada ali talvez na cama,
que está enfrentando uma enfermidade de forma mais difícil, de forma mais terrível, aí vem alguém ali, ora por ela e ela é curada, né? Ou seja, são as pessoas aí que possuem o dom de curar. O segundo dom de poder que nós encontramos dentro desse grupo aí é o dom da fé, né? A fé como dom. É importante lembrar que a Bíblia apresenta a fé de diversas maneiras, né? A Bíblia apresenta a fé como religião, como aquilo que nós seguimos, a nossa fé, a sua fé cristã, né? A sua salvação é pela fé, então pela fé você acredita que é salvo, ou seja, a salvação, a fé salvífica, né? Seria a primeira forma que a Bíblia apresenta a fé, né? A fé como salvação. A Bíblia apresenta a fé como apologética, como aquilo que você deve guardar, como aquilo que você fortalece através das experiências com Deus, através da leitura bíblica, e a fé como dom espiritual, e aí ela está classificada entre os dons de poder. Como que é a fé no dom de poder? Sabe como que se dá a fé no dom de poder? A gente está fazendo a transmissão ao vivo também pelo Instagram, e aí o tempo lá do Instagram já acabou. Então deixa eu só ligar aqui, se você está me acompanhando pelo Instagram, é só você voltar aí que a gente já vai novamente iniciar um segundo vídeo. Amém? Pronto, já voltamos lá no Instagram também. A fé, como que funciona a fé como dom? Uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo e quando ela está cheia do Espírito Santo, ela consegue acreditar no impossível, né? Ela consegue acreditar no impossível, naquilo que geralmente não aconteceria dentro de uma natureza humana, dentro daquilo que o homem é capaz de fazer. Aí a pessoa cheia do Espírito Santo acredita, mesmo quando ninguém acredita, né? Esse aí seria o dom da fé. E aí ela consegue exercer essa fé de tal forma que aquilo que não aconteceria, acontece, né? E a gente conhece irmãos que são assim, irmãos que acreditam, o mundo pode estar caindo, o negócio pode estar feio, que ele continua acreditando e de fato as coisas acontecem, né? Isso aí seria uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo de Deus com o dom da fé. O terceiro dom desse grupo e o último dom é o de operação de maravilhas, que é quando acontece através da vida daquela pessoa cheia do Espírito Santo algo sobrenatural, né? Algo grandioso. Um paralítico que anda, por exemplo, não é dom de curar, é operação de maravilha. Um morto que ressuscita, não é? Alguém que ora e para de chover e ele ora novamente e a chuva vem, né? Aquela pessoa que ora e a porta abre. Aquela pessoa que ora e as coisas acontecem, aquilo que talvez a gente jamais esperaria que acontecesse, aí vem essa pessoa e ora ali, Deus usa ela para que as coisas aconteçam. Esse é o dom de operação de maravilhas. Então, assim, olhando para esses 9 dons, nós aprendemos como que nós somos carentes na igreja desses dons espirituais. Como que nos fazem falta essas experiências com o Espírito Santo através desses dons espirituais, não é verdade? Hoje, irmãos, nós muito pouco buscamos essas ferramentas e como que a igreja precisa dessas ferramentas espirituais? Elas são para aperfeiçoamento dos santos. Se acontecesse mais maravilhas dentro da igreja, acontecem muitas, mas se acontecessem mais, certamente o evangelho seria mais atrativo, certamente haveriam mais curiosos com a palavra de Deus e certamente mais pessoas seriam alcançadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo. Então, se na igreja tivesse mais profetas, mais pessoas que orassem em línguas, mais palavra de conhecimento, mais palavra de sabedoria, mais pessoas com fé, mais pessoas que curassem, né, que fossem usadas por Deus com dom de cura, irmãos, a igreja seria uma igreja muito melhor do que ela é na atualidade. Infelizmente, Jesus está às portas e aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida precisa cuidar, né, para que
não perca a sua salvação, se é assim que a gente pode dizer. E Jesus está às portas, o Senhor está voltando. E o fato de não presenciarmos mais dons espirituais na igreja com tanta frequência é sinal, né, mais claro e evidente do que o Senhor está voltando. É como eu já disse aqui anteriormente. Eu não preciso de uma novilha vermelha lá em Jerusalém para saber que Jesus está voltando, né? Eu não preciso que a lua fique vermelha, eu não preciso que o mar fique vermelho, eu não preciso saber que Israel voltou para sua terra para saber que Jesus está voltando. Quando eu olho para dentro da igreja, eu vejo que Jesus está voltando, porque a nossa fé está fria. Esses dons, querendo ou não, eles são liberados no nosso meio quando glorificamos o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos na igreja durante um culto inteiro e não damos um glória a Deus. Então, às vezes, a gente está na igreja preocupado demais com os nossos problemas mesquinhos e não buscamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus em sua obra. Então, mas quando a gente olha para dentro da igreja, a gente não vê mais com tanta frequência esses dons e isso entristece, precisa entristecer o nosso coração. Por que paramos de buscar? Por que não clamamos mais ao Senhor? Visto que pelo menos entre nós isso tem sido pregado, eu não tenho peso de consciência, porque sempre que posso trago uma palavra, falo a respeito do Espírito, da unção do Espírito, daquilo que o Espírito pode fazer, mas parece que no nosso tempo são palavras ao vento. Meu irmão, nós precisamos, e agora que conhecemos os dons espirituais, buscá-los com mais intensidade. Essa mensagem não é uma mensagem talvez atrativa para você, que olha para o seu próprio umbigo, que pensa no seu próprio nariz e que só se preocupa com seus próprios problemas. Mas ela é uma mensagem de alerta à igreja atual. Como que nós precisamos, irmãos, de pessoas cheias do Espírito Santo, que sejam usadas de fato pelo Espírito Santo, com esses dons que conhecemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Como que nós precisamos, irmãos? Como que nos faz falta? Poderia separar esse tempo para você e trazer para você uma palavra de vitória. Mas todas as palavras são necessárias à nossa vida, ao nosso cotidiano e ao nosso coração. Inclusive as de conhecimento a respeito de Deus. Meu convite para você nessa noite é para que nós venhamos conhecer mais a Deus e ser usados aí pelo Espírito Santo na sua obra. Comece a partir de hoje a pedir ao Senhor: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser ferramenta na tua mão. Santifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, e certamente Ele vai te usar na igreja com algum dom, em nome de Jesus. Amém? E eu espero que essa palavra tenha trago conhecimento à sua vida, ao seu coração, e que através dela você possa estar um pouco mais perto do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, Pai, que foi dada a nós aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é soberana, que reina, que opera, Pai, sobre os nossos corações. A minha oração é que ela tenha cumprido o propósito dela no coração de cada um dos irmãos, que ela tenha trago instrução, fortalecimento e consolo sobre a vida de cada um na tua presença, Deus. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo a buscar a unção do teu Espírito Santo, desperta a tua igreja, desperta o teu povo a ser cheio da tua glória, para que assim, Deus, a igreja melhore e agrade o seu coração sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode deixar um joinha aí no seu, né, pra gente, aperta esse joinha azul, esse coraçãozinho, né? Deixa um amém aqui no seu comentário. O Facebook entende que quanto mais comentários, quanto mais curtidas, mais pessoas esse vídeo deve alcançar. Então deixa aí o seu joinha, deixa o seu amém aí no comentário. Diga aí: Senhor, eu recebo, eu quero ser usado pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu te agradeço de coração por você ter nos ouvido aqui, né, durante esse período, né, por você ter nos acompanhado. Que essa palavra tenha alcançado o seu coração e tenha trago um pouco de instrução aí para a sua vida, porque para mim trouxe, em nome de Jesus. Amém? Como eu já disse, talvez eu não consigo
mencionar todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui, mas eu vou tentar. Amém? Nós temos aqui o irmão Eurico Moraes, a irmã Ieda Lacerda, o Expedito, a Lucimar, o Marco Antônio, lá de Bom Despacho, a irmã Isamin, a Fernanda, esposa do Eurico, o pastor João Charles. Se tiver ainda, pastor, deixa um amém aí para a gente saber, em nome de Jesus. A Vanessa mais o Juliano, o Rian, o irmão Júlio, a Amanda mais o André, né? São os que apareceram para mim aqui, em nome de Jesus, né? Isso, os irmãos estão deixando o amém aqui, né? Glória a Deus. Deixa aí o seu amém, o seu joinha. E, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira a gente está lá na igreja, às 19h30 para o nosso culto da vitória. E domingo, às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração. Vá de máscara, né? Se você é do grupo de risco ou está com qualquer sintoma de gripe, continue acompanhando aí pela internet. Divulgue esses vídeos para que eles alcancem mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e continue orando pelo nosso país, continue orando por essa pandemia que nós estamos enfrentando, para que o Senhor nos dê graça, nos abençoe para que isso termine o mais breve possível. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.